Olá. Há um artigo muito interessante do escritor chinês Lin Yutang nos websites da Loja Independente de Teosofistas, que você vai encontrar ali facilmente pela lista de títulos por ordem alfabética, sob o título de A Volta ao Senso Comum. E esse artigo é uma discussão, ele abre com uma pequena discussãozinha sobre a presença de sabedoria e ignorância e idiotice na alma humana. Tem uma frase ali que é de uma profundidade tremenda e diz o seguinte: Lin Yutang, o sábio não fala, os talentosos falam e os estúpidos, idiotas, tolos, discutem. Então, essa frase, ela define como idiotice uma boa discussão. Cabe, então, nós olharmos do ponto de vista dessa frase para a política atual nos países de fala portuguesa, Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, etc., para a vida não só política, para a vida social como um todo, para a vida cultural e até para a vida familiar, em muitos casos. E para como as pessoas se falam na rua quando surge a política. Como se falam na internet quando surgem temas políticos, e surgem muito. Qual é o tom? Qual é a atitude emocional? É importante a gente lembrar que esses 3 níveis de consciência estão presentes em cada um de nós. Nós temos dentro de nós um sábio que prefere ficar em silêncio, uma pessoa ou uma percepção inteligente que fala coisa com coisa, que diz frases que fazem sentido, que ajudam a compreender, pelo menos em parte, a realidade. E podemos ter em nós uma certa idiotice que corremos o risco de exercer na prática na medida em que surgir uma discussão. Agora, há discussões e discussões. Há discussões em que há, pelo menos, algum bom senso presente. E o que acontece com as discussões em que há raiva, má vontade, vontade de derrotar o outro, etc. Bom, o Vishnu Purana, a escritura hindu, abordou o tema. E há uma frase do Vishnu Purana que foi citada, ou é citada pela Helena Blavatsky na sua obra A Doutrina Secreta. Isso está na versão original em inglês, que você encontra nos sites da Loja Independente de Teosofistas, está no volume 1, páginas 415 e 416. E a frase do Vishnu Purana diz o seguinte: a raiva é a paixão dos tolos. Não é adequada para um homem sábio. A misericórdia é o poder dos justos. E aqui então nós temos a solução para todos os problemas da nossa ignorância. Primeiro ponto, a gente deve saber que ser ignorante é algo comum a todos nós. Mas pelo fato de sermos ignorantes, nós não estamos necessariamente convidados a sermos ignorantes irados, ignorantes furiosos. Um ignorante furioso é um problema social sério, um problema familiar, quando ocorre, sério. É melhor que nós aceitemos a nossa ignorância e isso vai nos pacificar os corações. Um ignorante pacífico pode tranquilamente caminhar na direção da sabedoria, mas um ignorante indignado, agressivo, furioso, esse só pode caminhar num sentido de aprofundar o seu próprio sofrimento, causar sofrimento aos outros, né, e aumentar a sua ignorância exponencialmente. Então, se nós formos realistas, nós vamos aceitar que todos nós somos ignorantes. Mas nós também temos em nós um talento, temos em nós uma capacidade de raciocinar, que podemos estimular, podemos aumentar, podemos nos identificar com a nossa capacidade de raciocinar e de aprender e de compreender.
E temos um sábio dentro de nós, temos um nível de percepção silenciosa e sábia das coisas, da qual nós podemos ser alunos, a qual nós podemos aprender a escutar, a ouvir. A voz da nossa consciência é silenciosa. A voz da nossa consciência é a voz do silêncio, de que fala Helena Blavatsky. A solução está na misericórdia. A misericórdia é a compaixão universal. A solução está em escutar a Deus, escutar o mundo divino, escutar o silêncio sagrado, que é a grande fonte de paz e a grande fonte de inteligência. Porque a fonte da inteligência não está na astúcia. A astúcia é apenas uma ignorância ilustrada. Uma ignorância que se acha muito esperta. Isso é astúcia. Agora, a verdadeira inteligência vem do eu superior, vem do silêncio sagrado. Dela vem também a paz. Do silêncio sagrado vem a paz, vem a bem-aventurança e vem o contentamento e a felicidade.